Tô brincando, gente. Vamos lá falar do CRB. É importante, eu acho, a gente dialogar com o torcedor do CRB, que eu tenho conversado com o torcedor do CRB, muita gente que tá, eu não vou falar a palavra desesperado, mas que está angustiado com essa situação do CRB. Então, é sempre bom a gente estar conversando e trocando ideias assim com essa galera. Para a gente mostrar para o torcedor do CRB para a gente tentar mostrar ao torcedor o que é que está acontecendo e por que isso acontece nesse, vamos dizer assim, nesse momento, né? Nesse momento. Mas vamos embora. Vamos falar aqui do Galo de Campina, Galo da Praia, nesta tarde, noite de quarta-feira. O Newton, antes de falar propriamente disso, com o Marroquino no comando, bala de prata não chega. Nunca. Infelizmente, diz o Newton Rodrigues. E vamos lá. Amanhã, o elenco do CRB se reapresenta para dar sequência à pré-temporada. O início de trabalho em 2024 e agora a sequência da preparação para 2025. Eu falei muito da saída do Igaci, que acaba sendo algo bom para o CRB, especificamente nesse sentido, pois o Galo ganha 3 dias a mais, 4 dias a mais de preparação antes de estrear na temporada. O problema é que, se eu não estou equivocado, é que ele deixa de estrear com o Igaci em casa, né, em Maceió, e passa a enfrentar e ter como estreante o clássico contra o Asa lá em Arapiraca. Aí, ao invés de estrear na quarta, no sábado, o CRB estaria estreando na quinta, dia 16 de janeiro. Ou seja, ganha um tempinho a mais nesse sentido. Mas isso é a título de informação. O que eu queria discutir é que uma série de fatores fizeram com que o CRB perdesse o time. A ideia de ser um time que precisa das contratações mais encorpadas para o time. Estive na apresentação do do Humberto Louser, e tanto Humberto Louser como o André Martins falaram claramente que sabem que o time precisa de nomes mais consistentes, nomes mais efetivos para essa caminhada. O que a gente chama de bala de prata, né, até como expressão, até utilizada pelo próprio presidente Mário Marroquim, é que seriam aqueles jogadores um pouquinho mais diferentes.
seja na parte salarial, aumentando um pouquinho o nível da folha, seja em jogadores mais efetivos, com um nome maior no mercado, jogadores assim que você possa dizer, esse eu já vi jogar, esse vai ajudar o time, vai qualificar a equipe, ou ainda aquele cara que claramente é diferente tecnicamente. E ao invés, como fazia o saudoso mestre Valdemir Rodrigues, diferenciar contratações de reforços. Porque tem algumas contratações que não dá nenhuma condição de você falar que é um reforço. É literalmente só uma contratação mesmo. O CRB tem 3 nomes, que são nomes assim que vazaram, que estão em negociação e que podem ser nomes a estar mais próximo ou de ser as primeiras opções do CRB. E os nomes acho que já são conhecidos do torcedor regatiano. O Meia Palácios, jogador do São Lourenço, da Argentina, que já jogou aqui no Brasil, em equipes como Goiás, por exemplo. O próprio Vinícius, que também é um jogador do Goiás, mas que já jogou no Náutico, e foi o primeiro desses nomes mais consistentes, mais conhecidos, que surgiu aqui para o futebol de Alagoas. E uma terceira opção é o atacante David. Jogador que surgiu muito bem no futebol brasileiro, depois foi para a Ucrânia e teve a dificuldade de estourar a guerra, voltou para o Brasil. E aí, nessas temporadas, ele fez algumas boas temporadas, outros nem tanto, mas também é um jogador desse patamar, de um jogador mais interessante nesse sentido. Então, veja só. Essas seriam as principais opções, né? Essa seria as principais opções. E quando eu digo as principais opções, são as opções número 1. A primeira opção da equipe, né? Primeira opção da equipe. E não está muito claro se o CRB tem outros nomes que vão reforçar essa ideia. Que tem outros nomes que vão reforçar essa ideia. Então, o que acontece é que, a esta altura, sem você ainda ter as definições, mostra uma dificuldade. O CRB pode, amanhã, por exemplo, anunciar a chegada ou a contratação desses jogadores. Chegada eu acho muito difícil, mas pode anunciar as contratações desses jogadores. Mas, vamos lá. Se o CRB, com esses 3 nomes, trouxer um deles, você traz apenas um dos 3. Entendo que é pouco para aquilo que o CRB precisa.
e ele precisa de um time mais encorpado. Se ele não conseguir trazer nenhum desses, nem do David, nem o David, nem o Vinícius, nem o Palácio, e esses eram primeiras opções, aí tem uma grande preocupação. E eu vou explicar qual é. A essa altura do campeonato, com o mercado efervescente, com todo mundo em cima dos principais jogadores, o CRB não vai conseguir no mercado trazer um jogador que seja bala de prata, absolutamente diferente. Porque se até agora jogadores não foram contratados, esse jogador que iria chegar está com problemas. Ou vem de uma sequência de contusões, ou vem de anos muito ruins, ou está em baixa técnica, ou não é opção para outros clubes. Então, essa é a dificuldade de você ter nomes, opções A de cada um dessas posições e você não conseguir trazer essa opção A porque você esticou muito a corda, acreditou muito, foi em cima desse atleta e não conseguiu trazer. E aí, você vai ter que ter relação no mercado, descobrir jogadores, ainda adequar a realidade financeira do clube para ver se você realmente tem essa bala de prata. E eu não estou dizendo que o André Martins não tem isso, essa relação. De tudo que eu conheço, me parece um jogador, me parece um diretor de futebol com um bom relacionamento, com mercado para buscar atletas, mas é um CRB que tem algumas dificuldades. E aí, você fica com esses problemas, com essa dificuldade. E é torcer para que, sei lá, desses 3 nomes o CRB consiga 2 ou que consiga os 3, porque aí aliviaria essa tensão que o torcedor demonstra, mas eu até diria que também que mostra a necessidade até para o próprio técnico Humberto Louser de ter jogadores mais encorpados para esse início de trabalho. Esse é um risco calculado quando a direção faz uma mudança ampla de mercado, de time, manda muita gente embora e precisa trazer uma quantidade de jogadores grande. Mas, notadamente, jogadores que viriam para serem titulares. Porque do time base do CRB, do time titular, ele tem apenas 3 jogadores. 3 jogadores. Albino? Não tem 4, desculpa. 4. Albino, Falcão, GG e Anselmo. Da espinha dorsal do CRB do ano passado, parece que a gente só, né, mudou um dia, mas já é ano passado. Agora sim a gente pode falar com certeza, né? Estamos de novo ano. Mas nesse sentido, você só tem 4 jogadores. Se é um risco calculado da direção, se está apostando nisso, se apostaram e não trouxeram, erraram redondamente. Até uma teoria de que, em função do CRB ter pouco poder financeiro em comparação aos outros clubes que ele disputa esse nível de jogadores,
Quando o CRB conseguia se reforçar, quando ele conseguia contratar bons nomes no mercado, ele conseguia isso no começo do ano, na virada do ano, quando terminava a Série B, ou quando ele ainda estava disputando a Série B, mas já tinha uma ideia do que é que queria. O que é que teve de diferente esse ano? Briga contra o rebaixamento, e aí você fica naquela, eu vou dar o bote em jogador A, se eu não sei se eu vou estar na B, é um problema. Segundo problema, inflacionaram o mercado. E aí não é um fenômeno relativo ao CRB, mas é um fenômeno do futebol brasileiro como um todo. Eu não quero citar nomes, porque ao citar nomes, você fere suscetibilidade nisso. E até por uma questão ética, é melhor não. Mas assim, um jogador que passou pelo CRB e que é alagoano, jogou a Série B e deu um salto pro alto mesmo. Saiu de um salário de 80 mil para um salário de 120 mil no novo clube que ele vai jogar. Um jogador que foi dispensado pelo CRB e que a grande maioria, inclusive de nós da imprensa, de torcedores, não queriam ver esse cara mais no CRB. Esse cara ganhava aqui em torno de 80 mil. E mesmo desligado do CRB, desligado numa questão técnica que não iria ficar, saiu para ganhar 100 mil no novo clube. Outro que chegou entre os que foram contratados, que recebia 70 mil reais e também deixou o clube, foi ganhar esse ano 90, mesmo não sendo titular no time do CRB. Então, o mercado inflacionou. Aí você tem, como eu já tinha dito, a indefinição se fica na B ou se caía para C, que era o impeditivo de você contratar naquele momento. Eleição, que também atrapalha. O inflacionamento do mercado. A situação de mudança de um técnico quando já estava estabelecido, porque o outro técnico chega com ideias novas, com nomes novos, com outro pensamento. E aí a limitação financeira que o CRB tem com adversários. E tudo isso compõe um erro da direção, um erro do presidente Mário Marroquim. Eu sei que ninguém erra porque quer. Às vezes até alguns erram nesse sentido, porque querem mesmo. Mas eu sei que ninguém erra porque quer. Agora, efetivamente, a mudança ampla que o CRB fez, ele corria esse risco de ter que buscar muitos nomes no mercado, nomes de jogadores que deixaram o time que eram titulares e você não conseguir repor a altura daqueles que estavam aqui. Principalmente para o time considerado titular. Mas vai se precisar e muito que jogadores que cheguem
cheguem com uma outra ideia, que se encaixe no trabalho, que o loser possa tirar o máximo do que ele pode oferecer, mas eu vou usar não a qualificação de que não são jogadores para vestir a camisa do CRB, que são jogadores fracos, porque muitos a gente nem viu jogar ainda. Eu digo jogar com a camisa do CRB, se vai encaixar no modelo de jogo, se vai desenvolver alguma coisa a mais com o trabalho do loser. Isso também tem o dedo do técnico, tem o dedo de um jogador que chega motivado, que tem uma semana, uma pré-temporada positiva. Então tem isso, o encaixe. Mas não são jogadores assim que você diga, esse empolgou o torcedor. Embora o CRB tenha contratado alguns bons jogadores, com boas passagens em outros clubes, mas não são jogadores que empolgaram a torcida. E se esses jogadores mais referenciados não vierem, aí a coisa fica mais complicada. Né? Para todos. Para a direção, para a comissão técnica, para o grupo que vai ser muito cobrado por uma coisa que ele vai ter dificuldade de entregar. Vamos aguardar. E acho que a torcida do torcedor regatiano é que esses caras fechem ou aqueles que já estão aqui possam suprir essa necessidade.